Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Pastora Maria já deu os avisos. E nós vamos falar agora da palavra de Deus, amém? No Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 32. João 11, a partir do 32, a passagem que fala da ressurreição de Lázaro. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia, a igreja está quietinha, está com frio? Está todo mundo assim? Amém? Dá uns glória a Deus aí para esquentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, que nós estamos na tua casa. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Senhor nosso Deus, abrimos o nosso coração nesta hora, Pai, e pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, com o teu povo, Pai. Aqui estamos para ouvir a tua voz. Que eu seja portadora da sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, vem falar, Senhor, no profundo dos nossos corações, revelando aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nós temos toda a liberdade na casa do nosso Deus, amém? Para expressar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Queridos, o livro de João é maravilhoso, né? Eu costumo dizer, como outros grandes pregadores, o nosso amigo João. Você já leu o Evangelho de João? É maravilhoso, irmãos. É uma aula, ele é didático, ele é simples, mas é profundo. Como ele fala de uma maneira que nós conseguimos entender. Inclusive, é uma das sugestões quando nós estamos iniciando com alguém na caminhada com o Senhor Jesus, alguém que está tendo os primeiros contatos com a Bíblia, com a palavra de Deus, muitas vezes até mesmo com a igreja, e a pessoa vem sedenta, e às vezes ela fala: pastora, eu quero ler a Bíblia, mas me fala como que eu leio, por onde eu começo, porque eu não entendo nada. E muitas vezes é difícil mesmo, né? Porque às vezes na curiosidade das especulações, geralmente a pessoa quer ler o quê? Apocalipse.
Ela quer ler a Bíblia e ela acha que ela vai ler Apocalipse e ela vai entender tudo. Aí ela lê e não entende nada. Aí ela fica mais frustrada. Aí ela fala, pastora, acho que esse negócio não é para mim. Porque a hora que eu tive vontade de ler a Bíblia, eu vou ler, eu não entendo nada. E aí a gente fala, calma que você vai chegar no Apocalipse. Vamos ler João? Aleluia. Vamos ler o evangelista João. Vamos ler o missionário João. Vamos ler esse professor João, que de uma forma tão simples e maravilhosa nos ensina a base do evangelho como nenhum outro. Aleluia. Amém? Aí a pessoa vai juntamente, né? Lendo salmos. E aí depois ela vai para os outros evangelhos, vai para alguns livros históricos para entender. E depois, mais à frente, com alguma ajuda, ela vai compreender o livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Amém? Então, se você não leu, faça esse convite. Ainda ontem a pastora Fátima comentava lá no evento, na pregação dela, sobre o livro de João. Como é maravilhoso, né, irmãos? É um grande tesouro que a gente tem aqui no Evangelho de João. E nesta passagem aqui, que ele trata sobre a ressurreição de Lázaro, desta família que era amiga de Jesus, uma família que era íntima de Jesus, era próxima a Jesus. Jesus, sempre que passava, se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Como é bom, irmãos, como é bom nós podermos abrir a nossa casa para Jesus. Saber que Jesus virá, glória a Deus. Saber que Jesus já é de casa. Saber que Jesus é bem recebido todas as vezes que Ele está conosco. Que Jesus é ali, já faz parte da nossa casa. E se não é assim, nós temos que nos mover para fazer isso ser verdade, amém? Preparar o nosso ambiente. Muitas vezes nós queremos que Jesus habite, muitas vezes nós queremos que Jesus esteja e não preparamos a casa para Jesus. Será que Jesus fica em qualquer lugar, irmãos? Jesus fica em qualquer ambiente? Não. Ele não faz acepção de pessoas, o que é diferente. Amém? Jesus não faz acepção em dizer, eu vou entrar na casa desse porque esse é rico e não vou entrar na casa daquele porque aquele é pobre. Não, Jesus não faz isso. Jesus não, eu vou entrar nesta casa porque tem móveis maravilhosos e nessa aqui é tudo simplesinho, não vou entrar. Não, Jesus não faz isso. Ele não faz acepção de pessoas. Ah, esse é mais bonito, aquele é mais isso. Não, não tem isso com Jesus. Mas não é em qualquer ambiente que Jesus pode permanecer. Mais ainda, vamos mergulhar um pouquinho, entender um pouquinho mais. Não é em todo o ambiente que Jesus pode se manifestar. Às vezes Jesus até está lá, mas faz nada. Tem algumas passagens aqui da Bíblia que diz que Jesus estava ali, mas Ele não se manifestava. Ele não fazia nada. Tem um texto aqui que diz, olha, Jesus naquela cidade não pôde fazer nada. Ele entrou e saiu sem curar ninguém. Porque ali havia incredulidade, havia ali corações duros, havia falta de fé. Jesus, do mesmo jeito que entrou, saiu. E muitas pessoas às vezes não se recusam em que Jesus vá à sua casa. Não, é até bom, né? É até bom Jesus ir lá. Só que Jesus entra e sai e tudo fica da mesma forma. Por quê? Porque a pessoa não almeja uma transformação. E quem não almeja uma transformação não prepara o ambiente para Jesus. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você prepara. Por mais simples que seja, você prepara. Você coloca a mesa, coloca um pratinho a mais, faz um pratinho, né, Lígia? Um pratinho a mais, faz algo para comer, porque você tem prazer em receber aquela pessoa. Você quer que ela esteja ali. Então, muitas vezes, nós queremos que Jesus venha, mas que Ele fique, que Ele aceite tudo como é.
Não. O Espírito Santo não fica em qualquer lugar, não permanece em qualquer ambiente. Nós precisamos preparar, a começar aqui de dentro, porque o primeiro templo do Senhor é a nossa vida, é o nosso coração, não é, irmãos? Amém? Nós somos a habitação do Senhor, nós somos templos do Senhor. Nós podemos orar, dizer: Senhor, nos visita, glória a Deus. Nós podemos cantar: visita-nos, Senhor, amém. Mas o que o Senhor quer é habitar em nós, aleluia. E Ele só habita num ambiente aonde quer que Jesus permaneça, aonde é preparado, aonde Ele vai ser prioridade. Então é o seguinte, Jesus não aceita esta situação. Não, para Jesus ficar, Ele tem que aceitar, não vai. Ou a gente abre mão, ou a gente limpa, ou a gente transforma, ou a gente prepara ali para Jesus ficar, ou Ele vai entrar e não vai se manifestar. Ele vai entrar e sair e ficar tudo do mesmo jeito. Na casa de Lázaro era natural ter a presença de Jesus. Na casa de Lázaro era habitual ter a presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nesse dia, vejam que Marta tem até uma intimidade com Jesus, quando ela fala assim: mestre, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ela tem uma proximidade, ela tem uma liberdade de convivência, que ela, olha aqui, então quer dizer que para andar curando aí todo mundo, você anda curando. Agora quando a gente precisa, você que é nosso amigo, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E quantas vezes nós queremos falar assim com Jesus, sem saber os planos de Deus. Meu Deus. Ela disse: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu me lembro, na Bíblia tem mais uma pessoa que disse algo parecido. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão está lá nas últimas forças. Gideão está lá assim na última atitude, na última esperança de tentar alguma solução. A Bíblia conta que eles plantavam, colhiam, tinham todo o trabalho, pensa, irmãos, era a vida deles. E quando tudo estava bonito, colhido, vinham os filisteus, saqueavam tudo e levavam embora. E eles ficavam novamente, muitas vezes, passando fome, porque a colheita era levada embora. E Gideão ali está no empenho último de tentar alguma coisa. Irmãos, não desista antes de tentar até a última força. Aleluia. Até o último suspiro. Porque se nós desistirmos antes, sempre vamos ter alguma coisa no nosso coração. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse permanecido? E se eu tivesse... Então Deus sabe do nosso coração quando nós vamos até o final. Quando tudo que era para nós fazer, a gente fez. Amém? Aí quando não tem mais solução humana, a gente coloca nas mãos de Deus. A gente pede o socorro do céu. Amém? O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então ali ele estava, irmãos, nas últimas forças que ele conseguia. Malhando trigo num lagar, malhando trigo num lugar de pisar-uva, para que não vissem, para que não soubessem que ele tinha ainda algum trigo para guardar para sua família, para aquela comunidade ali em volta dele. E ele estava ali fazendo algo que não é habitual de se fazer, mas numa última esperança de esconder um pouquinho, tentar dificultar a ação do inimigo. E então o anjo aparece para ele. E é interessante, irmãos, como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco, muitas vezes diferente do que nós temos a expectativa do que vai ser. Talvez nós aqui se falasse, vai lá falar com Gideão, Jesus. Deus, vai lá falar com Gideão.
Aí como que você sugeriria que Deus falasse com Gideão? Olha, ele está cansado, ele está angustiado, ele está esgotado nas suas forças, ele está sem esperança. Então, chega falando assim, olha, eu vim te ajudar. Eu iria dar essa sugestão. Já chega falando que a ajuda chegou, que o socorro chegou, para ele poder te ouvir. Aí Deus chega, não é nada disso. A minha ideia, é furada. Aí Deus chega e fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Tudo que Gideão não estava se sentindo era um varão valoroso. Tudo que Gideão não estava se sentindo era um homem forte, um herói. Ele estava envergonhado. Ele estava se sentindo um fracassado. Olha aqui, que vergonha, eu estou malhando trigo num lagar. E o anjo chega e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. E qual que é a resposta do Gideão? Se o Senhor fosse comigo, isso não ia estar acontecendo. Irmãos, quantas vezes nós achamos que Deus não vai mais responder, porque nós mesmos já chegamos a essa conclusão. Se Deus fosse responder, já tinha respondido. Se Deus fosse fazer alguma coisa, já tinha feito. Se Deus estivesse comigo, a coisa nem ia ter chegado a isso. E nós achamos que Deus vai nos poupar de qualquer aborrecimento, e não é isso que a Bíblia diz. Diz que Ele estaria conosco. Aleluia. Disse que Ele estaria conosco. Eu vou contar novamente, eu sei que a maioria dos irmãos já ouviram mais que uma vez. Eu peço licença a vocês, para eu repetir para vocês, porque tem gente que ainda não ouviu. Amém? Mas há um tempo, e os irmãos vão se lembrar disso, alguns irmãos, que eu estava passando por uma prova muito difícil, uma prova que não tinha tempo para terminar, uma prova muito angustiante, algo que estava tirando já as forças, a paz, a alegria, uma prova que não tinha mais fim aquilo. E eu tive um sonho, Deus falou comigo naquele sonho. Eu tive um sonho que eu estava num lugar pequeno, como se fosse um salão, sabe, com porta de levantar, igual de bar? Então era como se fosse um salão pequeno mesmo, talvez 3x4, e aquela porta de levantar assim que enrola. Então era um lugar bem pequeno, e não tinha saída para cá. A única porta era aquela que dava para a rua, estava de noite, né? Jamais eu vou me esquecer desse sonho. Estava de noite, eu vendo a rua, a luz do poste, e eu estava ali sozinha. E então, do outro lado da porta, já no asfalto, para fora da calçada ainda, tinha um homem parado de pé. E aquele homem parado de pé, no sonho, era o meu pai. Não era o meu pai que os irmãos conhecem aqui, mas aquele homem parado no meu sonho era meu pai. Eu sabia que ele era meu pai. Ele estava do lado de fora desse salão, lá na rua. E chegou duas pessoas mal encaradas, duas pessoas que eu tive medo. Elas entraram neste salão e ficou uma de um lado aqui na porta e a outra do outro lado da porta. E eles pararam e ficaram ali. E eu fiquei desesperada, porque agora, para eu sair, eu tinha que passar por eles. E era, né, aquela coisa assim, tipo, eles não vão me deixar sair. Agora eu tô, né, em perigo aqui, porque eu não tenho como fugir para trás, não tem saída. Eu precisaria, para sair, passar por eles, mas eles já estão trancando a passagem. Agora não tem mais o que eu fazer. E eu estava ali. E era um salão vazio, não tinha nada, tinha as paredes. Eu precisava sair dali. E então, quem que eu busquei socorro? Naquele homem lá fora. Eu olhava para ele e ele olhava para a rua, para cima. Ele olhava para baixo. Ele olhava para dentro do salão, cruzava os braços. E eu ficava assim, sabe quando você tenta fazer um contato visual com a pessoa? Você tenta pedir ajuda, mas eu não podia dar bandeira, que eu estava com medo daquelas pessoas, né? Eu não queria falar abertamente.
Mas era dar um sinal, tipo, me chama, ou entra aqui, ou, né? Me tira daqui, ou você entra, ou me chama para sair, alguma coisa. E eu tentando fazer um contato visual, tentando dar um sinal, alguma coisa. E ele, como se não me visse, olhava para dentro, olhava para cima, cruzava os braços, olhava para baixo. E nada de me atender, ou de pelo menos, né, trocar um olhar para falar, olha, eu estou aqui, fica tranquila. Nada, eu desesperada e pensando, ele não está me vendo, ele não vai me ajudar. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí muda a cena, igual filme, corta. Corta a cena, eu estou na rua lá fora, não sei como eu saí dali, não sei o que aconteceu. Eu sei que a próxima cena eu estou andando de braço dado com esse homem que estava lá fora. Andando por essa rua, estava de noite, luzes dos postes, e eu dizia para ele, pai, por que você não me ajudava? Eu questionava, pai, por que não olhava para mim? Pai, você viu que eu estava em perigo? Por que não me respondia? Por que não me atendia? Você percebeu que eu estava em perigo? Por que não me dava atenção? E ele, como se pouco ligando para a minha queixa, ele simplesmente dizia, eu estava lá. Eu estava lá. E eu questionava, e ele dizia, continuava andando, com o braço dado para mim assim, carinhosamente, ele dizia, eu estava lá. Irmãos, aquilo foi uma revelação de Deus para o meu coração. Porque eu me sentia exatamente assim, sem resposta, sem ação, eu não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, aquela situação não terminava, e eu me sentia não atendida, eu me sentia não respondida, eu me sentia não ouvida por Deus. E Deus mostrou aquele dia que Ele estava comigo. No momento certo Ele agiu, no momento certo a coisa mudou, no momento certo tudo se resolveu. Como no sonho, eu não sei como eu saí dali, eu saí. Eu já me vi lá fora, andando e ainda questionando. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus é conosco. É maravilhoso saber ter essa segurança de que Deus é conosco. Gideão falou, se o Senhor estivesse aqui, isso não ia estar acontecendo. Marta falou, mestre, se você tivesse vindo quando a gente chamou, se você estivesse aqui, Lázaro nem estava morto, porque o Senhor teria curado ele. Mas olha aí, nós querendo dar diretrizes, nós querendo dar sugestões para a forma que Deus vai agir. E Ele vai agir, amém? Mas da forma dEle, com os propósitos dEle e na hora dEle, aleluia. Deus não vai agir mediante o seu desespero. Desespero não move a mão de Deus. Necessidade não move a mão de Deus. Quantas pessoas ficam orando, falando, Senhor, me abençoa, faça isso, porque eu preciso. O Senhor está vendo que eu preciso. Eu não estou pedindo porque eu quero, é uma necessidade. É um caso de vida ou morte, eu preciso. Deus não age na nossa precisão. Deus não age simplesmente porque nós necessitamos. Deus não age porque nós estamos desesperados. Em algum lugar na Bíblia você viu Deus falando assim, deixa eu dar logo essa bênção porque ele vai ficar desesperado. Deixa eu dar logo porque ele é ansioso, ele não sabe esperar. Deixa eu dar essa bênção para ela. Deus não age desse jeito. Deus não age. O nosso desespero não move a mão de Deus. A nossa ansiedade não move a mão de Deus. A nossa necessidade não move a mão de Deus. A única coisa que move a mão de Deus é a nossa fé. Aleluia. Quando nós começamos, olha a resposta que Deus dá para Marta. Se creres, verás a glória de Deus. É a única coisa que vai mover a mão de Deus. Se creres, é nós colocando nossa fé, aleluia. Nosso desespero, nosso choro, estava todo mundo chorando aqui.
a doença de Lázaro. Quando uma pessoa está para a morte, irmãos, o choro vem muito antes da morte. As pessoas já começam a se desesperar. E aí o Lázaro piorou, melhorou? E nada, piorou, chora. E Lázaro doente, passa mais um dia. E agora? Deram aquele remédio? Dei. Levou no médico tal? Levei. E Jesus já chegou? Não, mandaram chamar, mas Jesus não chega. E Lázaro melhorou? E nada, Clarice, está pior. Choro. Há quantos dias essa família já vinha chorando? Até o momento em que acabou, pronto, Lázaro morreu. Mais choro. Como é difícil uma perda. Como é difícil, irmãos. Como é difícil se despedir de alguém que a gente ama. Como é difícil a gente guerrear com uma doença e perder para ela. Choro. Mas o choro não move a mão de Deus. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, daqui a pouquinho nós vamos orar. Nós vamos clamar, irmãos. E você não vai dizer, olha, Senhor, como eu tenho sofrido. Seu sofrimento não vai mover a mão de Deus. Nós vamos orar e você não vai dizer, olha, Senhor, essa é a minha necessidade, o Senhor está vendo que eu preciso muito. Não, coloque a sua necessidade aqui. Não, a sua necessidade não vai mover a mão de Deus. Não é o quanto você precisa, ou o quanto você precisa mais que aquele, mais que aquele. Muitas vezes a gente quer falar isso para Deus, né? Senhor, o Senhor não está vendo que eu preciso mais do que ela, mais do que ele? Me atende, por favor. Mas hoje você vai dizer, Senhor, eu creio que há um Deus sobre a minha vida, que há um Deus que ouve orações, que há um Deus que é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, que há um Deus que vai responder a minha oração. Eu creio que o Senhor vai fazer. Aleluia. Vamos colocar a nossa fé diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não despede nenhum dos seus de mãos vazias. Não despede. Não despede, irmãos. Deus é poderoso. Ele disse, aonde colocaram? Nós precisamos falar tudo para Jesus. Tudo, irmãos, cada detalhe. Aprenda a fazer orações e falar de detalhes com o Senhor. Eu admiro muito, eu ainda não consegui ter esse hábito, que não faz parte da minha personalidade, mas eu admiro quem faz, que tudo que vai orar anota, né? Que tem pessoas que escrevem muito, então escreve devocional, escreve as suas orações, escreve a palavra quando é pregada aqui na igreja, não é assim? Tem gente que a gente está pregando e a pessoa está anotando. E eu não tenho esse hábito de anotar, né? Tem gente adolescente que já acostuma a fazer diários, né? Eu não fui assim, eu fui um adolescente que não tinha diário. Não ficar descrevendo. Mas quando a gente escreve, não é? Depois a gente tem aquela memória, a gente tem aquilo guardado, a gente volta a ver. Então é bom, se você tem esse hábito, se não tem e queira fazer, comece a escrever os seus propósitos de oração. Aí você vai dando sequência, colocando as respostas que você já teve, aquelas que você ainda está aguardando, aquelas que você foi direcionado para outra situação, para um outro, Deus te direcionou para uma outra coisa, e você vai ali tendo o seu diário de vida com Deus. Se você gosta de fazer isso, exercite, é bom. Porque muitas vezes nós oramos e simplesmente porque Deus demora, a gente até para de orar. Nem lembra mais que estava orando. Vamos lembrar que Jesus, ele perguntou, aonde vocês o colocaram? Talvez elas pudessem dizer, mestre, o senhor sabe onde que enterra pessoas aqui? Será que era muito difícil de saber? Cidades pequenas, né? Locais pequenos, pequenos vilarejos, todo mundo sabia onde que enterrava pessoas. Onde vocês o colocaram?
E Marta vai, Maria, e levam até o túmulo de Lázaro. Nós precisamos falar com Deus sobre tudo o que se passa conosco, sobre como está o nosso coração, sobre nossos anseios, nossas expectativas, nossas dores, nossas frustrações. Falar com o Senhor, expressar para Deus. Será que Ele não sabe? Sabe. Deus sabe de tudo. Mas se Ele sabe, antes que eu venha abrir a minha boca, como diz a palavra de Deus, por que então que eu preciso falar e ainda falar com detalhes? Porque isso mostra como está o nosso coração diante de Deus. Amém? Isso mostra como está o nosso interior para Deus. Porque de lá para cá, irmãos, nem precisava da gente orar. Deus não precisa da sua oração para ficar sabendo das suas dores. Deus não precisa ser informado do que está acontecendo através da sua oração. Não pense que você vai contar alguma novidade para Deus. Eu fiquei irritado hoje. Tem que contar para Deus. Eu vou lá contar. Aí você vai contar: Senhor, hoje eu fiquei muito irritado. Deus vai falar: não acredito. Ele sabe, ele viu, ele sabe todas as coisas. Então por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que confessar meus pecados se Ele viu eu pecando? Se Ele viu que Ele é a hora? Porque isso mostra como está o meu coração. Se eu chego em oração para confessar um pecado, é porque eu estou arrependido disso. É porque aquilo está pesando. Eu preciso falar com Deus sobre aquilo e pedir perdão e dizer que eu não quero mais fazer isso. Então o que Deus espera é a nossa atitude. Se é para pedir uma bênção, para pedir uma porta aberta, para pedir proteção de Deus e tudo que a gente precisa pedir, nós oramos e então Deus olha a nossa fé. Se ela está orando, se ela está pedindo, se ela está falando, se Ele está colocando diante dos meus pés, aqui no meu altar, na minha presença, está colocando suas necessidades, está colocando seus anseios, está colocando suas expectativas, suas frustrações, seus medos, é porque Ele tem um Deus que pode responder. É porque Ele crê nesse Deus que pode responder. Aleluia. Pode ver que quando a pessoa começa a esfriar na fé, ela para de orar. Quando ela começa a ficar na frieza espiritual, ela para de orar. Então, não é que Deus precisa ser informado disso, Ele sabe. Quando a gente ora, Ele vê como está o nosso coração. Lembra quando Deus foi no jardim procurar Adão e Eva? Ele foi procurar. Onde será que o Adão estava que Deus não sabia? Deus procurando Adão. Adão, onde estás? Como a gente brinca muito com o Gustavo, né? Gustavo até, hoje ele ainda tem aquela brincadeira que é bem de criança pequenininha, mas ele tem isso até hoje. A gente bate no portão, ele vai se esconder. E ele se esconde, irmãos. Ele se esconde no mesmo lugar de todo dia. Ele se esconde dando risada. A gente sabe onde ele está. Ele se esconde falando. A pessoa está entrando, ele não fala que eu estou aqui. A pessoa está escutando. Ele é assim. Mas a gente lá em casa, todos nós fazemos com muito carinho. Gente, cadê o Gustavo? Gente, eu não estou achando. Vocês estão vendo o Gustavo? Eu não estou vendo, né? Igualzinho Deus no paraíso. Adão, onde estás? Onde será que Adão estava que Deus não sabia, irmãos? Mas era o seguinte: Adão, como você está comigo? Adão, como está teu coração hoje? Porque hoje você se escondeu, Adão. Adão, eu sei onde você está, mas eu quero saber a sua postura comigo, como é que está hoje? E Adão tem que aparecer, sair do seu esconderijo, não esconderijo, que escondido ele não estava, mas para vir falar com Deus sobre o que tinha acontecido. Então nós também, irmãos, a nossa oração mostra para Deus o nosso estado. Ou a gente está com fé para orar,
ou a gente está frio que não está orando, e Deus está vendo. Se creres, verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, não permita, não aceite que nada venha esfriar a sua fé. Que nada venha abalar a sua fé. Que faça sol, faça frio, faça chuva, você esteja diante de Deus com a mesma fé. Aleluia. Declarando o poder de Deus em todas as situações. Em tudo. Declara o poder de Deus. Ao invés de nós ficarmos falando, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se o Senhor tivesse me abençoando, eu não estava passando aperto financeiro. Se o Senhor tivesse cuidando de mim, eu não tinha ficado doente. Não, vamos dizer, Senhor, eu creio que os seus propósitos, seus caminhos são mais altos do que os meus. Os seus propósitos vão além do que eu posso compreender. E eu creio que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai agir. Amém? Talvez para Lázaro fosse necessário passar por essa experiência. Você sabe que cada um de nós, irmãos, ele age e reage às coisas de uma forma, não é? Cada um de nós tem uma percepção das coisas diferente do outro. Cada um de nós aceita as situações ou não aceita diferente do outro. Tem pessoas que você vai dar uma notícia, ela vai chorar. Tem pessoas que você vai dar a mesma notícia, a pessoa vai ficar quieta. Ela vai ficar calada por uns 15 dias, não vai falar nada. Ela está processando aquela informação. Tem pessoas que gostam de fingir que nada aconteceu. Você dá uma notícia bombástica e ela sai assobiando, cantando. Você fala, mas não escutou? Escutou, mas é a maneira que ela está reagindo a isso. É a maneira que ela está processando lá a informação. Tem pessoas que vai para um quarto, se tranca, apaga a luz, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. É assim. Tem o que quer ir para o meio das pessoas para se sentir, né, perto de gente. Tem aquele que quer se afastar por conta do que aconteceu. Então cada pessoa reage de um jeito. E de repente para Lázaro, Deus sabe a forma de falar com Lázaro. De repente, se fosse curar a enfermidade, não tivesse o mesmo impacto. Jesus era amigo mesmo. Ah, eu sabia que você ia me curar. E nem vou mais me cuidar. Nem vou ligar mais para essa situação aí, que eu estou colocando minha saúde em risco. Mas nem ligo, Jesus é meu amigo. É só ficar doente, ele vem aqui e me cura. Aí. Talvez para Lázaro não tivesse surtido tanto efeito, como passar pela morte e voltar. Tem pessoas que precisam de tratamento de choque, né, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que olha, falar uma vez não adianta, falar duas não adianta, enquanto Jeová não pega, enquanto Deus não fala do lado do ouvido que a pessoa vai escutar, a coisa não funciona. Não é assim? Tem pai e mãe que sabe a diferença dos filhos. Tem filho que fala uma vez, e ele pode até fazer uma carinha feia, pode até fazer um bico, mas vai lá e a hora que você vê o negócio, pelo menos me escutou, tá bom. E você sabe que aquele que enquanto não doer, enquanto não tirar o celular, enquanto não tirar a mesada, enquanto não sofrer uma consequência, não vai. Não é, irmãos? Cada um, Deus sabe como trata. Então talvez para Lázaro, curar a enfermidade fosse passar assim como uma coisa banal, uma coisa qualquer. Mas Deus sabia onde precisava tratar com Lázaro. Então Deus vai lá e permite que ele passe pela morte e volte. Será que volta da mesma pessoa, uma pessoa que passou por essa experiência, irmãos? Volta diferente, vocês não acham? Volta diferente. Então com Lázaro o tratamento foi esse. Então Deus tem propósito em tudo. Amém? Até mesmo para despertar ainda mais a fé da Marta, da Maria, que Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Nós não podemos nos habituar com a presença de Deus. Quando a gente se habitua, irmãos, a gente passa a ser negligente. Quando a gente se habitua à presença de Deus, a gente passa a ser inconsequente, não é? A minha tia Mariazinha, ela sempre deu um conselho para nós,
Eu desde novinha, desde os primeiros trabalhos que eu comecei a trabalhar, com 13 anos, muito jovem, e sempre ela fala isso para todos os sobrinhos, agora os sobrinhos netos que vem vindo, e ela fala: filho, nunca se sinta em casa no seu trabalho, porque já tem 1 ano, já tem 2 anos, é sempre seu trabalho. Haja como naquela semana que você chegou e era tudo novo. O mesmo respeito, a mesma seriedade, a mesma disciplina, a mesma hora, aquele medo de não passar na experiência. Não pode chegar atrasado porque senão não passa na experiência. Não pode pegar testado porque senão não passa na experiência. Mas depois, às vezes a pessoa avacalha, a pessoa já acha que é o quintal da casa dela, que ela manda, desmanda, que ela fala o que ela quer. Aí depois, a hora que vem os cortes, aí não sabe por quê, né? Por que será que perdeu o emprego? Por que será? Porque a pessoa às vezes acostuma e passa a ser negligente, passa a ser inconsequente, passa a achar que nada vai acontecer. E muitas vezes nós acostumamos com a presença de Deus. A gente sabe que Jesus responde, a gente sabe que Ele cura, a gente sabe que vem para a presença de Deus e logo volta a sentir novamente o fogo do Espírito, e aí começa a brincar. Fala: mas aí eu vou, eu volto. Não, mas aí é assim mesmo. Não, mas aí eu fui, e aí eu voltei, e eu orei, e estava tudo certo. E aí começa com as inconsequências, começa com as negligências, e quando vê, esta alma está muito longe da presença de Deus. Não vamos nos acostumar. Não espere Deus ter que te dar um tratamento de choque. Não espere Deus permitir que você tenha que passar por uma experiência de morte e reviver, para que você saiba que Ele é poderoso e que é melhor estar com Deus do que no mundo, que é melhor estar na presença de Deus. Amém, igreja? Amém? Nós vamos orar. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não espera Deus ter que dar um tratamento de choque. Não espera Deus ter que falar de uma forma mais agressiva. Comece a responder aos chamados do Senhor. Comece a agir em direção ao que Deus quer de você. Comece a se entregar inteiramente a Jesus. Comece a colocar a sua fé no altar. Não apenas suas necessidades, não apenas seus desejos. Comece a expressar a sua fé. Senhor, eu creio. Tem um Deus poderoso na minha vida. Senhor, em nome de Jesus. Pai, mediante a Tua palavra. Senhor, trouxe esta palavra no altar da igreja do Senhor. Pai, que se eu cresce, eu veria a glória de Deus. Então eu declaro, Senhor, que eu creio na vitória do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio na vitória do Senhor sobre o meu corpo físico, sobre esta enfermidade. O Senhor já venceu a doença, o Senhor já venceu esta enfermidade. O Senhor me dá, ó Pai, condições de renovar, Senhor Jesus, de reviver, em nome de Jesus. Fale para Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Eu creio, Senhor, que a Tua mão é presente na minha vida. Eu creio que o Senhor me sustenta. Eu creio que o Senhor me guarda. Eu creio que neste momento tem anjos de Deus recebendo ordens expressas de Deus para estarem ao nosso lado, fazendo guarda da nossa vida, entregando bênçãos, nos livrando das ciladas de Satanás. Neste momento tem anjos do Senhor cumprindo ordens a respeito dos seus filhos. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, que a Tua palavra não passará. Passará céus e terra, mas a Tua palavra não vai passar. A Tua palavra é verdadeira e poderosa. O Senhor acampa os Seus anjos ao redor do Teu povo para os livrar. O Senhor abre as portas que estão fechadas. O Senhor liberta. O Senhor liberta o cativo. O Senhor quebra o cativeiro.
O Senhor quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É a tua palavra e eu creio na tua palavra. A tua palavra não voltará vazia. Em nome do Senhor Jesus, haverá transformação. Em nome de Jesus haverá libertação. Em nome de Jesus haverá conversão. Vidas rendidas ao Senhor. Vidas arrependidas dos seus pecados. Vidas reconhecendo que uma vida longe do Senhor não vale a pena. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Oh, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor Jesus. Nós não queremos viver de histórias, nós queremos viver da palavra. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Clame, clame, é noite de clamor. Clame ao Senhor. Clame, clame, clame. Jesus quer resolver, Jesus quer curar, Jesus quer entrar na sua casa. Onde havia um decreto de morte, o Senhor está agora revogando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde havia um decreto, o Senhor está revogando. Haja vida, haja salvação, haja reconciliação com o Senhor, haja transformação, haja libertação de vícios, haja agora, Senhor, renovação espiritual. Aonde havia um decreto, está falida agora toda sentença maligna, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está estendida sobre você. Declara a vitória.
Jesus. Declara a bênção de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Me reconheço.